Eu que peço desculpas, Thiago Reis, da Rádio Itatiaia. Prazer falar com você novamente, Rodrigo. Queria falar um pouco sobre a reunião que você teve ontem na CBF, né? Curiosamente, o Atlético reclamou bastante do jogo contra o Grêmio. No dia anterior, a CBF deu nota 10 para o VAR, para a arbitragem e tudo mais. Qual foi o clima dessa reunião ontem? E também sobre a questão envolvendo o Hulk, né? Parece que você também, não é um privilégio, mas um tratamento mais igualitário ao Hulk, de acordo com os outros capitães, com os outros jogadores do campeonato. Estamos ao vivo na Itatiaia. Muito obrigado, Caetano. Bom, Thiago, bom dia, né? É prazer estar falando contigo aí, com todos os ouvintes também da Itatiaia, teus colegas todos. Realmente estivemos lá ontem, nós fomos numa comitiva, foi eu, o Vitor, e também nós levamos o nosso consultor de arbitragem para que nos auxiliasse nas questões mais técnicas em relação à arbitragem, que é o Salvo Espínola. Fomos com uma pauta em relação a todos os lances os quais nesse Campeonato Brasileiro o Galo se sente prejudicado. E alguns pontos foram bem importantes nessa história. Porque essa agenda ela já estava marcada, Thiago, antes mesmo do gol anulado do Kardec lá em Porto Alegre, né? Já era algo que nós vínhamos, marcamos essa agenda via Federação Mineira, diretamente com o CNM, Comissão de Arbitragem, mas ele talvez, né, ou por algum compromisso, ou talvez porque ele não entenda a importância que o Galo tem, talvez para ele, né? Ele não estava como presidente da comissão de arbitragem, mas estavam os outros integrantes. Foi muito importante porque o gerente, né, do VAR, que hoje é o Péricles Bassols, nos explicou toda a metodologia, refez todas as linhas. Mas se tu me perguntares assim, de prático, o que muda? Nada. Na nossa visão, são critérios totalmente distintos. Tá? A gente vem acompanhando aí os jogos, o Galo se sente prejudicado, mas nós fomos lá para oficializar a eles que nós não vamos mais ficar calados e se tivermos que reclamar publicamente todas as vezes que nos sentirmos prejudicados, assim o faremos e avisamos eles. Esse foi um dos pontos, porque lances em que o VAR chama o árbitro em outros jogos e nos nossos não, tem sido frequente. E outro ponto que tu citastes aí, é verdade, nós fomos muito incisivos nisso, foi pela perseguição, não tem outra palavra, perseguição ao Hulk, né? Um jogador internacional, um jogador que é um dos nossos capitães, vinha sendo e por pedido dele deixou de ser, e a gente levou imagens e comparativas aos outros capitães, aos outros atletas. A gente viu aí nessas duas semifinais que certamente se fosse o Hulk que tivesse feito reclamações como alguns atletas dessas duas semifinais de Copa do Brasil, talvez teria saído de camburão. Então, nós não vamos mais tolerar isso. Eu acho que o que é feito com essa distinção em relação ao Hulk é feito em distinção em relação ao Galo. Não dá para a gente admitir. E prova está que o presidente da comissão de arbitragem, foi marcado com ele através da Federação Mineira, ele não estava. Ele terceirizou isso. Nós cumprimos o nosso papel, nós registramos. E por último, registramos também o nosso descontentamento por histórico em relação ao árbitro Wilton Pereira Sampaio, que sistematicamente prejudica o Galo. Simples assim. E, obviamente, que todos os lances polêmicos tiveram a devida justificativa, inclusive esse último da linha do VAR, que foi refeita na nossa frente, com áudio, enfim, mas que eu disse a eles, por mais que o método e os árbitros sejam bem treinados, não nos convenceu que aquelas linhas não estavam sobrepostas, porque erro humano acontece, né, Thiago? Enfim, essa foi a nossa pauta. O Galo registrou o seu descontentamento, foi até lá. Se tivermos que ir mais vezes, assim o faremos. Mas nós também não vamos agora achar que ou deixar, né, de nos posicionar, assim como outros clubes já vêm fazendo. A gente sempre respeitou o rito normal que nos foi pedido. E assim o fizemos ontem. Mas a gente realmente está muito descontente com o tratamento que o Galo vem recebendo. Prova está que o presidente da comissão de arbitragem não estava lá para nos receber.